No vídeo de hoje quero falar sobre o preço do Bitcoin que passou aí os 120 mil dólares, está em 122 mil dólares, muito próximo da máxima histórica. Temos vários temas para falar aqui no canal, mas como o preço não para de subir, eu gostaria então de, no vídeo de hoje, trazer essa atualização sobre o preço do Bitcoin em tempo real. Então o preço do Bitcoin é 122 mil dólares. E acima dos 650 mil reais, olha só, preço bastante alto aí, né, muito próximo da máxima histórica. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, perspectivas, cenários e o que está acontecendo, né. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom SATOSHI para ganhar até 100 reais em Bitcoin. A BIPA é uma exchange, uma corretora aí onde você pode comprar e vender Bitcoin. Eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções bitcoinheiras, então se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com o link e todas as informações. Bom, então voltando aqui para o preço do Bitcoin, basicamente, muito do que a gente falava nos últimos vídeos acabou acontecendo. Então a gente tem diversos indicadores que não denotam aí um preço muito esticado para o Bitcoin. Estamos em um mercado de alta e basicamente o que aconteceu foi que o preço continuou subindo, certo? Nesse momento de alta que não parece ter mudado e que está de acordo aí com vários indicadores que provavelmente podem demonstrar aí o maior esgotamento caso o Bitcoin chegue em um topo deste ciclo, né? E nós ficaremos de olho nesses indicadores, sendo eles aqui principalmente o Mayer Multiple e algumas linhas de tendência aqui clássicas como Long Term Power Law, Bitcoin Rainbow Chart e também dando uma olhada sempre aqui no Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que está em 63. Geralmente, quando a gente vê o preço muito esticado, a gente vê vários dias aí com esse indicador acima de 80 e 90. Isso geralmente denota aí aquele final de ciclo, né, onde o preço sobe, todo mundo falando sobre Bitcoin, todas as notícias, jornais, e daí, claro que inevitavelmente, depois de subir tanto, acontecem correções, né. Então, geralmente, é isso que acontece. O disclaimer clássico aqui do canal é que nós não fazemos previsões, né, de investimento, aliás, previsões não, né, nós não damos dicas de investimento, né, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. A gente só dá uma olhada em alguns dados aqui para que vocês possam entender melhor o que está acontecendo, né? A gente dá uma olhada no cenário mais macro, dados e indicadores, né? Outra coisa relevante aqui também relacionada a este tema é a questão da taxa de juros nos Estados Unidos que vem caindo, trazendo mais liquidez para o mercado, e a gente já mencionou em vários vídeos aqui a relação entre liquidez e preço de ativos. Geralmente, quando a gente tem mais liquidez no mercado, a gente vê preço de Bitcoin, ouro e SP500, né, que é a bolsa dos Estados Unidos, subindo, que é exatamente o que estamos vendo agora, né? Então, por exemplo, a prata também está subindo, ativos escassos estão subindo, né? Quando a gente tem taxa de juros baixa, tudo que é escasso aí sobe, né? O dinheiro está mais abundante, tudo que é escasso, né, sobe. Por quê? Porque o dinheiro não é escasso e o dinheiro vem perdendo poder de compra ao longo do tempo. Então é isso que exatamente que está acontecendo, e temos o ouro aqui na máxima histórica, o que é bastante interessante. As moedas metálicas aí, né, estão desempenhando realmente muito bem nas últimas semanas aí, principalmente, né? Aqui a gente tem algumas notícias relevantes, então, aqui sobre o preço do Bitcoin, né? Bitcoin estende os ganhos mesmo com paralisação dos Estados Unidos após subir 5,3% em setembro. A questão da paralisação nos Estados Unidos é algo que a gente já falou em vários vídeos aqui no canal. Os Estados Unidos têm uma dívida crescente que já passa de 37 trilhões de dólares. Esse problema não acontece só nos Estados Unidos, a gente fala sobre os Estados Unidos porque é a maior potência econômica global que afeta todos os mercados, inclusive Bitcoin, mas o problema da dívida é um problema quase que inerente das moedas fiduciárias e do sistema financeiro que a gente tem hoje. Se o político pode gastar mais dinheiro e contrair uma dívida e passar a conta para a população, ele provavelmente vai fazer isso em qualquer lugar do mundo. Isso acontece na China, na União Europeia, no Brasil, na América Latina, e é muito difícil mudar essa trajetória aí, inclusive nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos tentou mudar isso, né, inclusive com o DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental aí, com o Elon Musk, mas eles não conseguiram, eles conseguiram cortar vários gastos, o que é ótimo.
mas eles não conseguiram reverter a tendência de crescimento da dívida. E existe um teto para a dívida americana, né? E diferente do Brasil, os Estados Unidos é um país um pouco mais sério, então chegando nesse teto, vários cortes têm que ser feitos. E daí havia aí uma discussão entre republicanos e democratas. Os democratas não queriam aprovar o aumento aí do valor máximo da dívida, né? Enfim, colocando como se isso fosse uma coisa muito ruim. E para quem gosta de liberdade econômica, para quem entende aí a economia austríaca, sabe que, cortar gastos aí, né, tirar gastos necessários do governo não é algo ruim. Então, eu particularmente não vejo muito problema caso o Trump possa começar a cortar gastos aí de forma ainda mais dura, né? Eu acho que pode ser muito positivo, porque neste caso aí a administração, o governo pode optar por cortar gastos, né? E daí boa parte daqueles gastos mais inúteis podem ser cortados, porque no final dos contos quem paga a conta, toda essa conta aqui trilionária, é a população, são os pagadores de impostos, né? Então somos nós, infelizmente, né? Então cortar gastos inúteis do governo a qualquer momento parece ser uma excelente ideia, né? O pessoal colocava isso como se fosse um grande apocalipse, enfim, por enquanto não estou vendo grandes problemas nisso, pode inclusive ser algo positivo, né? Aqui, segundo tema que eu queria trazer também, então a batalha das reservas, dólar perdendo espaço e ouro avançando e Bitcoin podendo entrar no jogo. Isso aqui também tem muita relação com a dívida e com o histórico das moedas fiduciárias. O que acontece? Bom, moedas fiduciárias perdem poder de compra ao longo do tempo, inevitavelmente. Dólar, real, euro e por aí vai. Então tem esse primeiro fator. E o segundo fator é que é mais fácil rolar a dívida se a taxa de juros está baixa e se o dólar está desvalorizado, porque essa dívida ela é cotada em dólar e ela é rolada através de uma taxa de juros. Então, se a taxa de juros baixa e o valor do dólar é reduzido, é mais fácil rolar a dívida. Então, existe esse movimento em um sentido e do outro lado, né, o ouro é um ativo com escassez física, né? Então, para quem entende a economia austríaca, já sabia desde 1971 que o ouro ia se valorizar em relação ao dólar e não o contrário, né? Como diziam os economistas, entre aspas, mainstream, né? E Bitcoin é a mesma coisa, ele é um ativo escasso, né? O Bitcoin promete ser o ouro digital, né? Então, são ativos que estão se valorizando aí com queda na taxa de juros nos Estados Unidos, desvalorização do dólar, né? E pelo fato de serem ativos escassos, a tendência no longo prazo, independentemente dessa política de taxa de juros, é que isso aconteça realmente, né? Porque políticos e burocratas têm interesse aí, de acordo com uma teoria dos jogos simples, tem interesse em gastar cada vez mais, aumentar impostos, a população se ferra, eles se beneficiam via efeito Cantillon, aumentando a quantidade de dinheiro e a população paga a conta via inflação. Então, é bastante natural que ouro e Bitcoin estejam se valorizando. É importante lembrar, né, eu sempre saliento que essa bomba atômica da dívida pode explodir a qualquer momento e isso pode, né, despencar aí com a riqueza e com a liquidez global, então fiquem atentos para este cenário também, que promete ser muito perigoso, né? Muito, enfim, complicado para investidores e para todo mundo, porque a economia pode ter vários problemas. Bom, ouro também, aqui notícia da Exame, então ouro bate Bovespa, Bitcoin e dólar no ano. A tendência é a subir mais, dizem especialistas. Combinação de tensões políticas, geopolíticas, né, com busca dos bancos centrais pelo metal, deve sustentar preços em níveis recorde. Isso aqui é importante, né? A gente já fala que as moedas fiduciárias estão colapsando faz muito tempo, os bitcoinheiros já perceberam isso faz muito tempo, os gold bugs, né, os investidores de ouro, economistas austríacos, também já perceberam isso há muito tempo, mas cada vez mais os grandes players vão percebendo isso, assim como hoje em dia entre os 10 maiores detentores de Bitcoin temos grandes ETFs, Bitcoin Treasury Companies, governo dos Estados Unidos e governo da China, também existe uma corrida não só para o ouro digital, né, que é o Bitcoin, mas também para o ouro físico, conforme as moedas fiduciárias vão colapsando lentamente. Então, é bastante previsível essa corrida e um momento onde as moedas fiduciárias estão colapsando. Quais são os substitutos, né? Talvez o Bitcoin, talvez o ouro. Então são esses ativos aí que estão se valorizando. Prata também está se valorizando bastante. Eu acho que não está na máxima histórica, eu não sei, teria que ampliar um pouquinho esse gráfico, mas o ouro eu sei que está e se valorizando bastante aí
nos últimos dias. Bom, preço do Bitcoin, então, acima de 650 mil reais, realmente incrível aí essa valorização do Bitcoin nos últimos dias, meses, enfim, na verdade desde a criação do Bitcoin, né? E aqui eu perguntei para o ChatGPT quais seriam os cenários mais prováveis aí para o preço do Bitcoin para o final do ano de 2025 e 2026, e ele disse o seguinte, né? Quais são os fatores que irão influenciar? Então, basicamente, a continuação da expansão de base monetária, liquidez global, entrada institucional, né? ETFs, empresas comprando Bitcoin para tesouraria, a questão da regulação, né? Que acaba influenciando, principalmente no curto prazo. Acho que dos fatores até agora, esse aqui no longo prazo é talvez um dos menos relevantes, né? Porque eventualmente eles tentam banir, tentam proibir, tentam dificultar, mas é uma teoria dos jogos onde os países que aceitarem e tiverem uma regulação mais aberta vão atrair dinheiro, investidores e vai prosperar aí naquele local, né? Situação macro, taxa de juros, inflação, crise global, oferta efetiva, né? Bitcoin perdidos, moedas inativas e comportamento cíclico, né? A gente ainda tem um ciclo de 4 em 4 anos, estamos numa máxima histórica em 2025, a última foi em 2021, antes disso 2017, então os ciclos ainda estão se repetindo e veremos se os ciclos vão continuar se repetindo, né, e durante quanto tempo. Bom, então aqui o ChatGPT, na sua última versão, dividiu em cenário moderado, otimista e agressivo, né, para 2025 e 2026. Começando então com 2025, então cenário moderado é entre 120 e 150, otimista entre 160 e 200 mil dólares, né, e agressivo entre 200 mil e 250 mil ou mais dólares. Acho bastante razoável aqui essa projeção. O que vocês acham aqui? Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários também. Bom, meados de 2026, então entre 140 a 180 mil dólares, digamos aqui metade de 2026, né, entre 140 e 180 mil dólares, aqui provavelmente pensando em uma adoção mais lenta e gradual, né, porque daí seria um cenário de ciclo de valorização, de ciclo de alta, se estendendo para 2026. Otimista aqui entre 200 mil dólares e 230 mil dólares, cenário agressivo entre 230 e 300 mil dólares. Bom, esses são os cenários aqui que o ChatGPT colocou para a projeção de preço do Bitcoin para o final de 2025 e meados em metade de 2026. Quero saber a opinião de vocês nos comentários e quero ver o que vocês estão achando aí sobre o preço do Bitcoin. Será que teremos uma máxima histórica muito em breve? Se isso acontecer, eu gravo um vídeo aqui mantendo vocês informados. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal, ficar à vontade na seção dos comentários, isso ajuda muito o canal. E para quem quiser apoiar ainda mais, façam parte da área de membros aí, então apoiando financeiramente o canal com valor singelo, mas que faz muita diferença para nós, para o nosso trabalho aqui. Vou ficando por aqui então, um grande abraço, vejo vocês amanhã ou ainda hoje no próximo vídeo do canal.